Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir aí o exercício que ficou na última aula, né? Para a gente ver as resoluções corretamente e ver o que a gente tem dúvida para a gente conseguir caminhar com a matéria. O exercício é o exercício de cilindros, né? Que foi a matéria que a gente viu na última aula. Continuando a nossa parte de geometria espacial, né? Com figuras. E aí a gente viu as fórmulas, os modos de calcular a área e volume desses cilindros, e aí agora a gente vai fazer exercícios com base nessas fórmulas para a gente conseguir fazer esses cálculos. Vamos lá. Vamos lá. Número 1, né, Ixi da Bahia. Um metalúrgico utilizou, num determinado trabalho, uma folha de metal retangular de dimensões 20 centímetros e 30 centímetros. Com o intuito de formar um cilindro unindo os lados da folha de metal de mesma dimensão. E verificou-se que existem duas possibilidades. Né? A possibilidade A seria utilizar o lado de 20 centímetros como altura do cilindro, e a possibilidade B é utilizar o lado de 30 centímetros como altura do cilindro. Considerando π igual a 3 e chamando de V1 o volume da possibilidade A e V2 ou VB VA e VB, isso aí. E VB, o volume da possibilidade B, podemos afirmar que aqui vai ser bem mais tranquilo, porque a gente vai ver, está pedindo só para a gente calcular os volumes, né? E aí a gente já sabe as possibilidades que ele tem para trabalhar. Aqui a gente tem os cilindros que ele poderia montar. Um cilindro com 20 centímetros de altura e um cilindro com 30 centímetros de altura. Né? O primeiro passo é a gente obter a relação de volume entre VA e VB. Né? Para obter essa relação, eu vou calcular os volumes deles. Né? Ó, o volume de A é igual a πr ao quadrado vezes a altura, que a altura é 20. Né? O π, nesse caso, a questão nos deu valendo 3. Então, vai ficar 3 vezes r ao quadrado. O r a gente não tem, que é o raio dessa circunferência. Vezes 20, né, que é a altura, que vai dar 60 r ao quadrado. No volume B, eu tenho aqui, ó, π, a mesma fórmula, né, πr ao quadrado vezes h. O h, nesse caso, é 30, né? O π, a gente vai usar 3 também, né, porque foi o que a questão nos deu. Então, eu vou ficar com... Aqui é 30, tá, gente? Aqui não é 20, não. Aqui vai ser 3 vezes r ao quadrado vezes 30, que vai dar 90. Isso aqui foi um errinho de digitação na hora. Então, a gente tem que o volume da primeira figura vai ser 60r ao quadrado e o volume da segunda vai ser 90r ao quadrado. Só que para a gente descobrir de fato o volume, já que nas alternativas a gente não tem espaço, a gente tem que descobrir R, né? Então vamos para o segundo passo. Descobrir o raio, vamos lá. A possui 20 centímetros de altura, logo possuirá uma circunferência CA de 30. Né? Porque se o retângulo tem 20 por 30, e se eu estou usando o lado de 20 como altura, a circunferência vai ter 30, né? E a possibilidade B, que possui 30 centímetros de altura, logo possuirá uma circunferência de 20. Se eu estou usando a altura de 20 e o retângulo tem 20 por 30, a circunferência dele vai ser 20. Né? Nesse caso aqui, a circunferência vai ser 20, porque eu estou usando como altura o lado de 30 centímetros. E aí a gente vai também calcular essa relação de circunferências. Ó. A circunferência é 2πr, também mantendo o π
o π como 3, né, como a gente teve na questão. Ó. Nesse primeiro caso, eu tenho que a circunferência é 30 centímetros, então 30 é igual a 2 vezes 3 vezes R, então R é 5. Né? E no segundo, ó, CB é igual a 2πr, que eu tenho 20, né? Então vai ficar 2 vezes 3 vezes R igual a 20. Então R vai ser 10 sobre 3, porque vai dar 20 sobre 6, né? Porque aqui vai dar 6, o 6 vai para cá dividindo, vai dar 20 sobre 6. Simplificando em cima e embaixo por 2, vai dar 10 sobre 3. Então, se eu tenho o raio das duas, agora eu posso calcular o volume para me saber qual o volume de cada figura, né? Voltando lá, ó, o volume de cada figura é igual a 60 vezes R ao quadrado. No caso do volume da figura A, o R é 5. 5 ao quadrado, 25. 60 vezes 25, 1.500 centímetros cúbicos. No volume B, né, vai ser 90 vezes R ao quadrado. No caso, R é 10 sobre 3 ao quadrado. Eu posso resolver isso aqui, que vai dar 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu tenho que a resposta, o volume A, é 1.500 centímetros cúbicos e o volume B, 1.000 centímetros cúbicos. Alternativa a letra E. Vamos para 2. As medidas internas de uma piscina cilíndrica são 6 metros de diâmetro e possui 1,7 metros de profundidade. Quantos metros quadrados de lajotas aproximadamente seriam necessários para revesti-la internamente? Considere π 3,14. Se eu quero saber a piscina, eu vou fazer a área dessa piscina, porque se eu tenho a área, eu tenho qual o tamanho dela em superfície. Então, eu vou saber quanto que eu tenho de gastar de lajota, né? A área a ser revestida é a mesma coisa que a área do cilindro sem uma das bases, porque a piscina não tem tampa, né? Então, vai ser a área lateral, que é 2πr vezes h. Se eu estou considerando aqui, ó, π como 3,14, como a questão me fala, e considerando R3, porque ele me fala que o diâmetro é 6. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu dividir o diâmetro por 2, eu tenho o raio, que vai dar 3. Então, a área lateral vai ficar com 2 vezes 3,14 vezes 3 vezes 1,7, que é a altura, né? Então, a área lateral vai ser 32,02 metros quadrados. Porém, eu também tenho que calcular a área da base, né? Que eu também vou cobrir, né? A área da base é πr ao quadrado, né? Então, substituindo, ó, 3,14, r ao quadrado. R é 3, então ao quadrado de 3 é 9. 3,14 vezes 9 igual a 28,26 metros quadrados. Para saber o total de lajotas que eu vou gastar para revestir toda a piscina, é só eu somar a área da circunferência lateral com a área da base. No caso, vai ser 28,26 metros quadrados da base, mais a área lateral, que é 32,02. Então, a área total a ser revestida é 60,28 metros quadrados. Como nas alternativas aqui a gente fez aproximadamente π em 3,14, né, que não é o valor exato dele, ele é 3,14 um montinho de coisa a mais, então eu vou marcar a mais próxima, né? Se eu tenho 60,28, aproximando, eu vou ter 60,3 como mais próxima, né? Alternativa a letra B. Vamos para 3. Um copo cilíndrico de altura 20 centímetros e diâmetro de 10 centímetros está sobre uma superfície horizontal quando a base do copo inclinada em 60 graus desta superfície, a água
que está dentro do copo fica no limite sem derramar. A altura da água quando o copo está sobre a superfície, retornando à posição inicial, é D. Então, aqui, ó, a gente tem a imagem da figurinha que a gente tem. Ó. Imaginemos aqui, eu fiz um retângulo, mas imaginem que esse aqui é um cilindro, tá? Ó, eu vou ter um copo aqui numa posição numa superfície horizontal, em que ele tem 20 centímetros de altura, 10 centímetros de diâmetro, então 5 centímetros de raio. Só que ele está com uma altura H de água, que eu não sei a altura de água, né? Que é o que eu tenho que calcular. Se eu inclinar esse copo aqui em 60 graus, ó, eu vou ter aqui ó, a inclinação de 60 graus, né? Eu tenho 60 com um ângulo reto, de que é 90, vai dar 150. Como eu tenho que um ângulo raso, que é o que eu tenho aqui, é 180 graus, eu tenho que essa marcação em amarelo vale 30, né? Porque é o que está faltando. Se eu tenho 90 com 60, 150. Para 180, 30. E aqui, ó, quando a gente notar, eu tenho que essa linha aqui, ele é paralela a essa daqui. Como a gente já viu alguma coisa aí para trás nos anos anteriores, que os ângulos, quando eles são internos e alternos, eles têm o mesmo valor, eu tenho aqui ó, um caso de ângulo oposto pelo vértice. Se eu aumentar essa linha aqui para cá, eu vou ter que esse ângulo aqui, que está de frente para ele, também é 30 graus. E a relação desse ângulo com esse ângulo aqui é a mesma. Então, a mesma medida será desse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Nesse caso, o que acontece? Eu vou ter formando duas figuras. Ó. Eu tenho um retângulo na parte de baixo do copo e tenho um triângulo, onde eu tenho um ângulo e seus dois lados. Né? Se eu tenho isso, eu consigo usar a lei, uma leizinha de... Primeiro, eu consigo usar algumas leis da trigonometria, né? Mas primeiro, a gente tem que reparar que, olha só, dessa figura aqui para essa figura aqui, não teve perca de água, então o volume é igual. Então, primeiro, a gente pode igualar o volume dessas duas figuras. Ó. Π vezes R ao quadrado vezes H, né, que é a primeira figura, é igual a π é igual a πr, né? O R vai continuar sendo 5, porque o cilindro não aumentou, porém a altura aqui ó, é 20 menos 5, né? É 20 menos H, porque é o 20 total menos o H que eu tinha aqui. Mais, né? Que aí é aqui, ó, 20 menos H, mais o volume do triângulo, né? Que é X, ó, que é aqui, que é esse triângulo aqui. Que aí, no caso, eu tenho π5 ao quadrado vezes x, que é a altura, que é o que eu tenho ali, né? Sobre 2. Nesse caso aqui, eu tenho essa altura, que eu tenho que é 20 vezes 20 menos x, né? Porque o copo todo vale 20, porém isso aqui é h. Então, a altura da diferença que eu tenho é 20 menos h. Né? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, a gente tem, todo mundo tem π, ó, tem π nessa primeira parte, tem π nessa segunda parte, então eu posso dividir tudo por π. Então eu vou cortar o π daqui, vou cortar esse π aqui, vou cortar esse π aqui. Então eu vou ficar com 5 ao quadrado vezes h, que é 25h. 25 ao quadrado, 25 vezes 20 menos x, mais, ó,
cortei o π, eu vou ficar com 25x sobre 2. E eu tenho outro termo em comum. Eu tenho 25 aqui, o 25 aqui e o 25 aqui. Se eu dividir toda a expressão por 25, eu vou simplificar esse 25 com esse 25 e esse 25. Então, eu vou ficar com h, vou ficar com 20 menos x mais x sobre 2. Né? Então, h vai ser, aqui eu vou operar esse x, né? Porque eu vou ter meio x, eu tenho menos x com mais meio x, então eu vou ter menos meio x. Então, meu h vai ser igual a 20 menos x sobre 2. Né? Então, eu tenho minha altura. E aí, eu posso usar a lei da tangente, né? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho o ângulo de 30 e tenho o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, eu posso usar a lei da tangente. Ó. Tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai me dar a tangente de 30 igual a 10 sobre x. Eu tenho na minha tabela de ângulos notáveis que a tangente de x é raiz de 3 sobre 3. Então, é só eu multiplicar cruzado. Eu vou ficar com a x raiz de 3, né? Igual a 30. X é igual a 30 raiz de 3. Eu vou fatorar isso aqui para tirar o expoente, a raiz de baixo, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 30. Então, x é igual a 30 raiz de 3 sobre 3. Simplificando esse 30 com esse 3, eu vou ter x raiz de 10 raiz de 3. Usando x igual a 10 raiz de 3, nessa fórmula do h, para a gente achar a altura, né? Lembrando que essa altura aqui já vai sair a altura que a gente tem de água, tá? Se eu tenho que x vale 10 raiz de 3, eu vou substituir 10 raiz de 3 nessa fórmula aqui. Então, eu vou ficar com h é igual a 20 menos 10 raiz de 3 sobre 2. Simplificando esse 10 com esse 2, eu vou ter igual a 20 menos 5 raiz de 3. Que aí vai ser a nossa alternativa B. Então, a altura de água que eu tenho quando o copo está sobre uma superfície, sobre a superfície horizontal, vai ser 20, né? 20 menos raiz de 3 sobre 5 sobre raiz de 5 raiz de 3. No caso, isso aqui é 5 raiz de 3. Isso daqui vai ser o nosso H. Então, a gente descobriu a altura de água que a gente tinha. É um pouquinho... A gente tem que lembrar dessa parte de que não houve perca de volume, então, eu igualando os volumes, né? Eu vou conseguir trabalhar com essa questão. Questão 4. Um cilindro circular reto possui diâmetro AB de 4 centímetros. Então, o diâmetro de A a B é 4 centímetros. E a altura A linha de 10. Então, de A linha vale 10 centímetros. Que passa pelo ponto BA. Ó, ponto BA. Pelos pontos A, B e A linha, né? Das bases. Eita, nós. O plano perpendicular... Vamos lá, de novo, vamos começar. Um cilindro circular reto possui diâmetro AB de 4 centímetros e altura A linha de 10. O plano alfa perpendicular à secção meridional AB, B', A', passa pelo ponto BA, B e A' da base, divide o cilindro em duas partes iguais, conforme ilustra a figura abaixo. Então, vamos lá. Com os dados que a gente tem, eu tenho que o diâmetro de A a B é 4. Então, de A a B é 4. Se eu vou usar o raio, eu tenho que o raio é 2, né? Porque o diâmetro é o dobro do raio. E eu tenho que a altura de A a' é 10. Então, ó,
Daqui a aqui é 10. Então, eu tenho que a altura aqui é 10. E aqui, como ele diz, ó, um plano perpendicular à secção meridional passa pelos pontos, ó, B e A. Então, o plano passa por esses dois pontos, dividindo esse cone ao meio em duas partes iguais, como ele fala aí, né? Na verdade, aí a gente vai usar a parte do tronco do cilindro reto, né? A gente tem a imagem aqui de como ficaria o cilindro, né? O volume da parte do cilindro compreendido entre o plano alfa e a base inferior em centímetros é igual. Então, ele quer que a gente calcule o volume que está em cinza escuro aqui, ó. Esse volume está entre o plano e a sua base inferior. Como o plano alfa corta o cilindro exatamente na metade, a gente pode pensar que no retângulo A', B', e em A' B, sua diagonal. Ó. No caso aqui, se a gente fosse cortar pela seção meridional, a gente tem a diagonal aqui, né? Que seria a diagonal do retângulo aí citado. Né? Então, basta a gente calcular o volume e dividir por 2, porque se ele me dá todos os dados e fala que ele cortou, divide em duas partes iguais, e se ele cortou aqui exatamente ao meio, aí ele fala que divide em duas partes. Se cortou exatamente ao meio pela diagonal da seção meridional, então eu tenho que o cilindro, a figura que eu formei com esse corte, vai ter a metade do volume total do cilindro. Né? Então, aí a gente vai brincar com esses valores. Né? O volume do cilindro ó, é πr² vezes a altura. O raio vai ser o diâmetro, que é 4 dividido por 2, né? Porque o raio é metade do diâmetro. E a altura é a altura h, que é a altura de A à linha. Só substituindo, né? O volume do cilindro é igual a π vezes 2² vezes 10, 2² 4, vezes 10, 40. Só que nesse caso aqui eu estou calculando o volume do cilindro inteiro. Se eu quero saber só o volume da metade desse cilindro que foi cortada, é só eu dividir esse valor aqui por 2. 20π dividido por 2 corresponde a 40π dividido por 2 corresponde a 20π, alternativa letra D, que é a nossa resposta. Vamos para o número 5, né? Também bem tranquilinho, esses cálculos de volume e área dessas figuras são bem tranquilos de fazer, né? A gente não tem muita pegadinha. Pode dar uma confusãozinha ou outra, igual a gente uma dificuldade um pouquinho maior, igual teve na 3, mas aí é uma coisinha bem particular. Uma metalúrgica fabrica tanques em formato cilíndrico retos para armazenar combustível. Um desses reservatórios tem área de 5π. Ó, ele me deu a área, então a gente já tem que ver mais ou menos o que a gente vai precisar usar. 5π metros quadrados. E seu volume possui a capacidade de 10 metros cúbicos. Nestas condições, é correto afirmar que a medida do raio da base desse reservatório é. Então, o que a gente vai ver? A gente tem que ver o que a gente consegue fazer disso daí. Né? Sabemos que a área lateral é o produto do comprimento da circunferência C da base pela altura do cilindro. Né? Então, se a área lateral que ele me deu é igual a 5π, eu já tenho aqui a área lateral, que é a circunferência vezes a altura, é igual a 5π. Né? O comprimento de uma circunferência é o produto constante π pelo raio multiplicado por 2. Então, a circunferência é 2πr, né? Então, substituindo C, né, pelo que a gente sabe que é a fórmula da circunferência, eu vou ter que a área lateral, que é circunferência vezes altura, que é igual a π. Vou substituir o C. Então, no C eu vou botar 2πr vezes h é igual a π.
tenho π aqui e tenho π aqui. Então, eu posso dividir toda a equação por π para mim cortar o π aqui e cortar o π aqui. Então, eu vou ter que 2 vezes o RH é igual a 5. Então, a gente já tem algum parâmetro aí para trabalhar, né? Então, por enquanto, a gente para aqui. Tá? Vamos lá. O volume de um cilindro é o produto da área da base pela altura do cilindro, né? Então, a área da base, que é πr², vezes a altura, né? Substituindo AB pela equação, então, ó, a área da base, πr² vezes h é igual a 10π, que ele também me deu no enunciado. Tenho π em todos os dois termos, eu posso dividir tudo por π, que eu vou ficar com r² vezes h é igual a 10. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a isolar incógnitas. Vamos isolar aqui, nessa segunda parte, a gente está fazendo o volume, vamos isolar a incógnita h, para a gente tentar ver se a gente consegue substituir ela na outra equaçãozinha que a gente tem. Então, vamos lá. Se eu isolar o h, o r² está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ficar que h é igual a 10 sobre r². Então, eu isolei o h, eu consegui determinar algum valor para h. h é 10 sobre r². Então, eu posso voltar lá na minha primeira equação que eu achei aqui, ó, 2RH igual a 5, e substituir o h, porque agora eu tenho um valor para h. Então, ó, substituindo h na equação, ó, 2RH é igual a 5, que é a terceira parte do nosso cálculo, né? Ó, 2R, substituir h por 10R² igual a 5. Vou fazer aqui, ó, as distributivas, né? No caso aqui, eu posso simplificar um R daqui com esse R daqui, então eu vou ficar com 2 vezes 10R. 2 vezes 10, 20, então eu vou ficar com 20R igual a 5. O R está aqui dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar com 20 é igual a 5R. E agora, para mim conseguir isolar o R, eu vou jogar o 5 para o outro lado dividindo. O 5 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com 20 dividido por 5 é igual a R. Então, R é igual a 4 metros. Só que aí, gente, cuidado, porque na questão ele nem tem a alternativa 4 metros, né? E ele pergunta que o raio dessa base é correto afirmar que. Só que, olha lá, a gente não tem a alternativa em metro. A gente tem 16 metros, mas não é o que a gente precisa. A gente tem 80 centímetros, mas nossa resposta está em metro. A gente tem 8 metros, mas a gente já sabe que o raio é 4. Se ele estivesse perguntando o diâmetro, seria 8, mas não é. Ele está perguntando o raio. A gente tem que o raio é 4 metros. A gente tem 4 πmetros, mas também não é, porque a gente achou 4 metros só, e a conta não está errada. E tem 40 decímetros, ou decímetros, tanto faz. Aí a gente tem que lembrar uma relação de medida em que 1 metro está para 10 decímetros. Então, 4 metros vai estar para 40 decímetros, o que nos dá a nossa resposta em decímetros, letra D, 40 decímetros. Galera, a gente já termina a correção por aqui. Aguardo as dúvidas de vocês aí. Grande abraço.